Boa tarde, galerinha do quinto ano. Estamos de volta aqui com as nossas aulas. Hoje, quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Vamos ver o que está dizendo aqui no nosso cronograma de quinta-feira. Nós temos aqui aula de inglês, né? Que a gente está sem professor de inglês, então aqueles que conseguirem fazer, beleza. Quem não conseguir, né? Fazer o quê? O tio não entende de inglês. E matemática. Matemática é o nosso primeiro conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre polígonos. Então vamos lá. Na página 9, você vai identificar polígonos. Mas afinal, o que são polígonos? Polígonos são figuras planas, fechadas, formadas por linhas retas. Segmento de reta que não se cruzam. Então vamos observar com atenção e responder a questão da atividade 9. Vamos lá, da página 9. Vamos lá, ó. Presta atenção. Há um polígono. Vou reler o que está ali, ó. São figuras planas fechadas. Então percebam, ó. A professora do quinto ano de uma escola desenhou figuras planas no quadro. Ela separou as figuras em dois grupos, de acordo com as suas características. Nós temos o grupo A e nós temos aqui, ó, o grupo B. Tá vendo? Ó, olha a diferença do grupo A para o grupo B. Vamos entender que diferença é essa? As figuras do grupo A são polígonos e os do grupo B não. Mas por que o do A são polígonos e do B não? Vamos ler de novo aqui, ó. As polígonos são figuras planas, fechadas, ou seja, não pode ter nenhuma abertura. No B a gente já vê, ó, tem um aqui que está aberto, tem outro aqui que está aberto. Ué, tio, mas esse aqui não está aberto e não é polígono, nem esse, nem esse. Por quê? Porque lá, ó, são fechadas, formadas por linhas retas e não se cruzam. Ó, formadas por linhas retas. Esse aqui tem curva, não é reto. Esse aqui tem curva, não é reto. Esse aqui tem curva, não é reto. E esse aqui, ó, as linhas se cruzam, tá vendo? Vamos ver na letra A. No grupo A. O grupo A, você tá vendo alguma linha que se cruza? Ah, tio, aqui se cruza. Você tá vendo alguma aí que tem curva? Ah, tio, ó, esse aqui tem curva. Não, isso daí não é uma curva. Curva, ela é mais arredondada, igual esse aqui, tá vendo? Nesse caso aqui, são retas. Ó. Aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho outra reta, aqui eu tenho outra, tá vendo? Então, aqui nós temos polígonos, que são figuras planas, retas e não se cruzam. E aqui eu também tenho outros polígonos, que são figuras planas, aqui eu tenho outras figuras planas, mas não são polígonos, tá bom? Porque alguns aqui são curvos, alguns aqui são abertos, polígono tem que ser fechado, alguns aqui, ó, se cruzam, tá vendo? Então vamos ver a pergunta aqui, ó. Observe as semelhanças e diferenças entre as figuras de cada grupo e escreva um texto explicando o que é um polígono. Opa, já falei, né? A própria questão aqui já te ajuda, ó. A próprio enunciado, o que são polígonos? São figuras planas, fechadas, formadas por linhas retas que não se cruzam. Respondemos a página 9, vamos para a próxima. Na página 10, atividade 1, pinte somente as figuras que representam polígonos. Então, na página 10, olha aqui, ó, na atividade 1, opa, muito facinho. Você vai pintar somente as figuras planas que representam polígono, ou seja, não pode se cruzar. Se tem algum aí se cruzando, você já não vai pintar. Não pode ter curva. Se tem algum aí com curva, você já não vai pintar. Você só vai pintar aquele que tem linhas retas, tá? Que são fechados. Até que aí todos são fechados. Mas de antemão eu já vou dizer aí que 2 você não vai pintar. Qual que você não vai pintar? 3 você vai pintar. Só pinta as 3 figuras planas que representam polígonos, ok? Vamos para o próximo. Finalizou isso daí, vamos lá. Terceiro passo. Utilizando o material de apoio final da apostila, realize a atividade 2 da página 10. Então, ó, na atividade 2 da página 10,
nós temos aqui, ó, observe os elementos de um polígono que representa... Deixa eu ver se está pedindo o que aqui, ó, na página 10, na página utilizando o material de apoio. Realize a atividade 2. Tá, então aqui na atividade 2, observe os elementos de um polígono que Felipe desenhou no computador. Nós temos o vértice. Vamos entender primeiro como que a gente faz isso aqui? Ó, a gente entende assim dessa forma, ó. O vértice, normalmente, os vértices são os pontos de cada lado. Tá vendo? O ponto entre uma reta e outra, tá vendo? Nós temos o vértice A, nós temos o vértice B, nós temos o vértice C e nós temos o vértice D. Então, cada ponto desse, o ponto é aquele que liga uma reta à outra, tá vendo? Aqui eu tenho uma reta, né? Aqui eu tenho outra reta. Então, nós chamamos de vértice. Nós temos, cada reta dessa, nós chamamos de lado. Nós temos aqui um lado, nós temos aqui outro lado. Nós temos aqui, ó, o outro lado e mais um lado. Esse lado aqui, o lado AB, o lado aqui a gente chama de lado BC, esse lado aqui a gente chama de CD e esse lado aqui de DA, né, ou AD, tá bom? E o ângulo nós vimos na aula passada, né? É o ângulo que normalmente a gente mede em graus. Ele é um ângulo que liga um lado ao outro, tá vendo? Ó, o ângulo que liga um lado ao outro. Pela posição dessa daqui, que ele é um pouquinho menor que 90 graus. Podemos dizer que ele é um ângulo agudo, não é isso? Então vamos lá. Aí recorte os polígonos do material de apoio e colhe-os aqui para completar a tabela. Então, nós tá vendo aqui, nós temos a tabela, ó, polígono. Você vai colar os polígonos aqui, que tá lá no final. Eu vou mostrar o final. Em cada quadrinho desse, é porque aqui não dá para ver, mas aí na apostila de vocês você vê que aqui é um quadrinho, aqui é outro e aqui é outro. Você vai colar um embaixo do outro, né, de acordo, né? Claro, você não vai colar qualquer um. Por exemplo, qual daqueles polígonos tem 5 lados? Você vai colar aqui. Depois vai preencher. Qual é o número de vértices desse polígono? E qual é o número de ângulos desse polígono? Tá? Depois aqui, no segundo, você tem que colar. Pessoal, presta atenção. Não vai colando de qualquer jeito, não. Depois que você descobrir o polígono que tem 5 lados, cola aqui e preenche os outros. Depois, os outros 2 que sobrarem, você vai ver qual daqueles polígonos que tem 3 números de vértices. Vai colar aqui e vai preencher o número de lados e preencher o número de ângulos. E o que sobrar, provavelmente, vai ser esse aqui, que é o que tem 6 ângulos, né? Os 6 números de ângulos. Aí você vai colar aqui e vai preencher o número de lados e preencher o número de vértices. Vamos lá ver onde está esse material? Lá no final da página. Vamos ver. Vamos ver. Cadê? Aqui, tá vendo? Nós temos essas 3 figuras, é só essas 3 que você vai recortar, tá? Um aqui tem 5 lados, né? Aí você tem que descobrir, você vai recortar eles, tá vendo? Recorta eles e vai lá e vai ver, tá? Recorta esses 3, mas não cola de qualquer jeito. Vou voltar lá porque eu só queria mostrar a vocês. Não cola de qualquer jeito, pessoal, porque senão vai dar errado, porque já tem um dado lá na apostila, na tabela, que já está completo, que já está preenchido. Ó, vou fazer de novo para vocês. Daquelas 3 figuras que eu mostrei para vocês, vocês vão ver qual delas tem 5 lados, cola e preenche os outros 2. Qual delas tem 3 vértices? Aí, se você não lembrar o que é vértice, você vem no livro. Ó. Vértice é a quantidade de ponto, tá vendo? A quantidade de ponto que liga um lado ao outro. E, por fim, o número de ângulos. Ângulos é isso aqui, ó. Aqui, por exemplo, essa figura aqui, ele tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. Então, ele tem 4 lados. Nesse caso aqui,
ele também tem 4 vértices, ó, 1, 2, 3, 4. E nesse caso aqui, ele vai ter quantos ângulos? 4 também. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho outro, 2, aqui eu tenho outro, 3, e aqui eu tenho outro, 4. Aqui ele só está te mostrando 1, não significa que só tem 1, tá bom? Você precisa entender que quando eu tenho um ponto, né, um vértice que liga um lado ao outro, ali naquele vértice eu tenho um ângulo, certo? Finalizou isso daí, acho que terminou por hoje matemática, certo? Atenção, você colorar os polígonos do material de apoio da apostila, isso aí. Finalizou isso daí. O que você observa em relação à quantidade de lados, vértices e ângulos de cada um, de um mesmo polígono? O que você observa? Copia aí, responde aí. E aí nós vamos agora para a próxima aula, que é de língua portuguesa. Ok, pessoal? Valeu!